A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para deixar uma palavra de reflexão para os irmãos. Quero primeiramente falar que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe para o máximo de pessoas, para que elas venham ter o conhecimento da verdade. Quero deixar uma palavra, Jeremias, capítulo 18, versículo 1, que está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhes estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Queridos, este texto é muito conhecido, é muito pregado por muitas pessoas, mas é necessário nós começar a entender o porquê Deus está falando isso. É bem verdade que o povo de Israel estava desobedecendo a voz do Senhor. Deus estava falando para Israel andar para a direita e eles estavam andando pela esquerda. Deus ele estava falando para o povo andar para a frente e o povo ele estava andando para trás. Ou seja, aí se cumpre o que está escrito também em Isaías capítulo 1, que diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura do seu dono. Mas o povo de Israel não me entende. O povo de Israel não consegue entender as palavras do Senhor. Chega um ponto agora que Deus ele chama Jeremias e começa a dizer: Jeremias, vem cá. E então ele começa a dizer para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu vou fazer ouvir as minhas palavras. É interessante isso que quando a palavra do Senhor vem para Jeremias, a palavra já estava falando para Jeremias. A palavra já estava falando com Jeremias. Mas para ele ouvir mais da parte do Senhor, ele teve que descer à olaria. Muitas pessoas hoje em dia querem ouvir a voz do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia querem saber os mistérios, querem saber as maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor há de fazer, as maravilhas que o Senhor tem o poder de fazer. Só que as pessoas não querem descer. E quando eu pronuncio a palavra descer, não é somente descer na madrugada, mas descer na oração, descer também na palavra, no jejum, na consagração. Hoje as pessoas já não querem mais renunciar, já não querem ter mais uma vida com Deus, já não querem ter um relacionamento, uma intimidade com o Mestre. É interessante isso, que quando Jeremias ele está descendo, quando Jeremias ele desce à casa do oleiro, a palavra do Senhor nos diz que o oleiro já estava trabalhando sobre as rodas. O oleiro já estava trabalhando. E muitas pessoas entram dentro do seu quadro e começam a dizer: Senhor, não está acontecendo nada. Senhor, estou olhando para o lado e não vejo saída. Olho para frente e para trás, para o lado, para o outro, não consigo ver nada. Nada das promessas do Senhor que Ele tem falado para a minha vida está acontecendo. Está indo de mal a pior. Não está conseguindo entender, compreender aquilo que está passando, porque é necessário você descer, é necessário você tomar uma atitude. O que passa mais na tua mão, o que fica mais tempo? O celular ou a Bíblia Sagrada? O que mais você fica fazendo? Não dá mais atenção para o Mestre, não dá mais atenção para Jesus, não busca mais, não tem aquela intimidade que você tinha, não quer buscar mais o Cordeiro. E ainda fica dizendo que Deus te esqueceu. E ainda fica dizendo que Deus não está te vendo. É necessário tu ver. É necessário tu descer. Porque a partir do momento que você descer, você vai ver que o oleiro ele já está trabalhando. Antes de você descer, antes de você tomar uma atitude para descer, o oleiro já estava trabalhando. Só que para você compreender, para você tentar entender
O que está acontecendo na tua vida é necessário tu descer. Não adianta você ficar em quatro paredes reclamando. Deus não gosta de murmuração. Não adianta você ficar reclamando com Deus, coisando a voz, dizendo: Senhor, cadê tu? Cadê as promessas que o Senhor falou? Se tu não descer, minha filha. Se tu não descer, meu filho. Tenha atitude. Como um vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tem muitos pregadores, eu quero falar isso aqui com carinho, com muita calma. Tem muitos pregadores que ficam falando: Deus vai quebrar, pá. Quebra esse vaso, Senhor, pá. Deus não quebra o vaso. Pare com essa grande mentira. Deus não vai construir um vaso para depois quebrar ele. O vaso que estava na mão do oleiro se quebrou na mão dele. É nós que se afastamos do Senhor. Pare de ficar falando que Deus se afastou de você. Pare de ficar falando. É nós que se afastamos. É nós que distanciamos de Deus. E ainda queremos colocar culpa em Deus. Pelo teu pecado, você tem caído. A Bíblia nos fala disso. É bem verdade que no capítulo de João, capítulo 8, os fariseus já estavam indo, trazendo uma mulher para Jesus. E Jesus estava ensinando no templo. Estava trazendo, e quem sabe joga na frente de Jesus e fala: ó, essa mulher aqui foi encontrada no próprio ato adulterando. Na lei, nos diz Moisés que nós devemos apedrejar. Tu, pois, o que dizes? Jesus ele se inclina, começa a escrever no chão, mas eles começam a insistir. Então Jesus ele olha para ele e começa a dizer: aquele que em vós nunca teve pecado, atire a primeira pedra contra ela. Diz a palavra que todos, desde o mais velho, desde o mais novo, começaram a sair. E então, quando não tinha mais ninguém, somente Jesus e a mulher, Jesus começa a olhar para ela e começa a dizer: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tu caiu, tu pecou, foi tu que errou, foi tu que distanciou, foi você que se afastou de mim, mas eu tenho o poder de te levantar novamente. Eu tenho o poder de te levantar. Só que tem uma coisa: eu vou te levantar, mas vai e não peques mais. Porque o que existe de pessoas que peca e que erra e que cai e que fica esperando Deus descer do céu, fica esperando Jesus se levantar do trono e descer. Deus sim, Ele tem o poder de te levantar, mas às vezes é necessário nós tomar uma posição. Às vezes é necessário nós se levantar, porque nós que caímos, nós que erramos, então nós devemos se levantar. E isso é bíblico. O filho chega até o pai dizendo: pai, me dá minha herança, eu quero ir para o mundo. Diz a palavra que o filho vai, o pai olha para ele e vai, toma. O filho vai, e diz a palavra do Senhor que a certo momento o filho gasta toda a herança. Gasta tudo o que ele tem. E diz a palavra do Senhor que ele torna em si, ao ponto de desejar até comer as bolotas do porco, ou seja, ele não comia. Mentira de quem fala que ele comia, ele desejava. Ele torna em si, ele fala assim: rapaz, fui eu que caí, fui eu que pequei, fui eu que errei. Quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei. Às vezes, minha irmã, meu irmão, jovem, é necessário tu tomar uma posição, uma atitude. Pare de ficar falando para Deus que vai mudar todo ano. Pare de ficar falando para Deus todo dia, toda manhã: Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu vou fazer aquilo. Toma atitude, assim como o filho pródigo teve. Tome atitude.
O filho pródigo teve uma atitude: levantar-me-ei e direi para o meu pai: Pai, pequei contra ti. Porque tem muitas pessoas que ficam colocando justificativa no seu pecado. Senhor, eu pequei por causa de tal, por causa de fulano que me coisou, e eu isso e aquilo. Se o filho pródigo se ele dasse justificativa, sabe o que ele ia dizer? Ele ia dizer as seguintes palavras: ó meu pai, o diabo que me iludiu, o diabo que colocou o pensamento na minha cabeça e eu fui lá me prostituir, foi culpa do diabo. Não. Ele reconheceu o erro dele e disse: pai, eu pequei. Pare de ficar dando justificativa. Pequei. E assim o pai, com as mãos abertas para ele, toma a atitude. Pare de ficar prometendo para Deus. Diz a palavra que agora Deus, ele olha para Jeremias e começa a dizer: Jeremias, assim como o vaso ele se quebrou na mão do oleiro, e ele refez, assim como segundo foi a sua bondade, a sua vontade, ele reconstruiu aquele vaso. Porventura eu também não posso? Porventura também eu não posso? Eu não tenho poder? Se tu caiu, se levante. Se tu pecou, se levante. Deus, ele tem um poder de te levantar. Mas às vezes é necessário uma posição, uma atitude. É necessário você se levantar. Pelo que está escrito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Os passos de um bom homem é contemplado pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor tem um poder de sustentar com as tuas mãos. Caiu, se levanta. Jesus, ele te perdoa. Jesus, ele te ajuda a você se levantar novamente, mas não peque. Não erre novamente. Produza frutos dignos de arrependimento, para que Deus venha ter misericórdia de você. Aquele que encobre as suas transgressões, Provérbios 28, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Fique com essa palavra. Compartilhe para o máximo de pessoas, para que elas venham ter o conhecimento para a edificação dessas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.